Meus irmãos e irmãs, também aos visitantes, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós neste momento. Precisamos, além da paz do Senhor em nosso coração, precisamos da iluminação do Espírito Santo, para nós tratarmos deste importante assunto nessa noite. O meu tema, para abrir essa semana teológica, é sobre a insensatez dos profetas falíveis. E eu quero começar mostrando um pequeno vídeo de um desses profetas, para vocês verem o que acontece hoje nos cultos evangélicos no Brasil. Esse alguém pega um profeta usando um truque simples para enganar as pessoas, e a pessoa que editou o vídeo já vai colocando já os erros. Muitos talvez já assistiram. Eu estou entendendo. Eu vou perguntar só uma vez isso aqui, depois eu não pergunto mais. Eu estou entendendo. Segundo o teu querer, Jesus. Me diga uma coisa, existe alguém aqui no nosso meio com o nome de Eugênio, sim ou não? Quem é? Você? Tem 2? 3? Isso só acontece na minha vida. Diga uma coisa para mim, vocês, por favor, porque Deus está me dando ordem para entregar uma mensagem para o Eugênio, mas eu vou falar uma doidura para vocês. O Eugênio, que Deus tem uma mensagem para me entregar para ele tem que ter alguma ligação com uma rua que eu queria uma caneta e um pedaço de papel, que eu não sei pronunciar esse nome. Quanto mais glória tiver, melhor é aqui. Eu estou entendendo. Como que é que se pronuncia isso aqui? Olha o nome da rua aí. É Rua Agassiz. É? Rua Agassiz. É? Então os outros podem sentar. Há 3 quarteirões aqui da igreja. É? Me diga uma coisa. Eu vou falar uma doidura para você. Eu estou entendendo. Aham. Eu estou entendendo, Jesus. A mensagem que eu tenho para entregar para o Eugênio, ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala alguma coisa para você? É o número da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo. Tua esposa está aqui, não? Eu não sou casado. Não? Não tem, eu estou entendendo. Então eu vou falar o que eu vi. Eu vi uma mulher com um negócio de flor. Tem alguma coisa? Alguém? Você tem alguma... Minha mãe. Sua mãe? Dona Ângela está ali, ó, na segunda fileira. Quem que é? Fica em pé. Meu Deus do céu. Deus disse para mim: dá a mão pro teu filho, então. Dá a mão pro teu filho. Jurimicalaxuriandarabaia. Doremicandaraba. Eu vou te falar uma coisa para vocês. O tempo da vaca magra acabou hoje. Eu posso ser profeta da vida de vocês? Posso? É real, sim, Deus. Eu estou vendo um carro, só que o carro que eu estou vendo é um furgão, se não fosse um furgão. Existe alguma coisa assim de carro com vocês? É dela. É? É pessoal. É.
Eu vejo assim o nome. Seat. Isso mesmo. É isso mesmo? Seat. É? Não estou entendendo. Eu estou entendendo. Cadê aquela caneta e o papel? Está descendo uns negócios aqui. Quanto mais glória a Deus vocês deem, melhor é aqui. Abre a boca e diga glória. Bom, nós vamos interromper esse e vou colocar mais um outro. Ele vai continuar nesse esquema aí até trazer toda a revelação, que na verdade ele pesquisou. É o costume dele antes de ir para uma igreja, ele pesquisa sobre a igreja. E aí vai falando essas revelações. Agora eu quero mostrar outro vídeo, que teria um link com a palestra do pastor Luísio, que ele não vai dar. É um link que está passando aí no Facebook dos irmãos, os alunos estão distribuindo, mas talvez alguns visitantes não viram. E ele também ilustra o que eu vou falar daqui a pouco. E depois desse vídeo a gente começa a palestra. Pode acender a luz. No livro de Levítico, capítulo 10, 1 a 3, está escrito: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão, herdeiros de seu cargo de sumo sacerdote, sobrinhos de Moisés. Seus nomes encabeçavam a lista dos nobres de Israel, e foram os únicos nomes que apareceram na primeira menção dos 70 anciãos de Israel. Não foram descritos como homens maus, irmãos, e que facilmente poderiam ser reconhecidos como falsos sacerdotes no meio do povo de Deus. Além de Moisés, foram os que mais estiveram perto da glória de Deus no Monte Santo. Eles é que levaram os demais anciãos ao monte para falar com Deus a convite de Deus. Eles pareciam confiáveis, piedosos, chegados a Deus. Então deve ter sido uma surpresa para muitos quando Deus os matou no culto. Mas como foi que eles se revelaram um falso sacerdote? Essa expressão fogo estranho perante o Senhor que aparece no texto descreve basicamente uma ação estranha à lei, ou uma pessoa estranha a uma família, ou simplesmente uma outra pessoa. Aqui provavelmente essa palavra estranha se refere ao uso de brasas tiradas de outro lugar e não do altar de bronze dos sacrifícios. Isso pode ter sentido, porque o próprio Deus pôs fogo no altar, inclusive os matando. Tem muita gente pedindo fogo no altar, mas nem pensa nas implicações de tal pedido. Eles devem ter pego brasas de alguma fogueira qualquer ao redor do altar, ou o fogo que eles mesmos fizeram para acender o altar. Há também alguns que acham que o problema ali se tratava da bebedeira.
porque o texto de Levítico 10, versículo 9, que vem a seguir ao relato, proíbe os sacerdotes de ministrarem bêbados no santuário. No livro de Isaías, capítulo 28, o profeta condena os sacerdotes e os profetas porque eles eram tão bêbados que não conseguiam ficar em pé na ministração do culto. E diz que a mesa estava tão cheia de vômitos da cachaçada que não havia um lugar sequer limpo. Preguei nesse texto domingo passado. Mas havia clara proibição de os sacerdotes ministrarem bêbados. De qualquer forma, o pecado foi gravíssimo, porque eles se aproximaram de Deus de forma descuidada, arrogante, sem levar em conta as prescrições adequadas que Deus tinha dado para fazer o sacrifício a Deus. Qual é a implicação disso, meus irmãos, para a igreja de hoje e para aqueles que alegam falar em nome do Espírito Santo, quando isso não é verdade? O Espírito Santo não é um poder que energiza o crente para fazer-lhe arrepiar, rodopiar, chorar, pular, urrar e tantas outras coisas mais. O Espírito Santo é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Assim, falar ou fazer invencionices no culto, como se ele estivesse autorizando a fazê-lo, é tratar Deus com desonra. É o equivalente hoje a trazer fogo estranho para o altar. Quando os fariseus atribuíram a Satanás a obra do Espírito Santo, em Mateus 12, 24, Jesus disse que isso era uma blasfêmia. Atribuir a Satanás o que é do Espírito Santo é blasfêmia. Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Simão, o mago, foi repreendido duramente porque quis comprar com dinheiro o poder do Espírito Santo. E quando carismáticos inventam um Espírito Santo de acordo com as suas bizarrices mais estranhas, eles oferecem no culto um fogo estranho e isso tem sérias consequências para o corpo de Cristo. Davi disse no Salmo 6, versículo 9, o zelo da tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Cristo citou esta passagem ao purificar o templo ferozmente. Mas muitos de nós, pregadores e estudiosos da Bíblia, vemos essas bizarrices acontecer por aí e nos calamos covardemente. Foi por isso que o nosso seminário fez muito bem de tratar desse assunto nesta semana. É uma triste ironia de John MacArthur no livro Fogo Estranho, que aqueles que afirmam estar mais focados no Espírito Santo sejam, na realidade, os que mais o ofendem, entristecem, insultam, deturpam, extinguem e desonram o Espírito Santo. E como é que eles fazem isso? Atribuindo-lhe palavras que ele não disse, atos que ele não realizou, fenômenos que ele nunca produziu e experiências que não têm nada a ver com ele. Eles ousadamente fixaram o nome dele naquilo que não é obra dele. Eles estão atribuindo ao Espírito Santo uma obra de Satanás ou invencionices humanas. É o que John MacArthur chama de blasfêmia ao contrário. Na palestra que vou apresentar agora, então eu vou usar o texto do John MacArthur para falar sobre a insensatez dos profetas falíveis. A Bíblia os chama de poços secos, árvores infrutíferas, ondas furiosas, estrelas errantes, animais irracionais, manchas horríveis, cães que comem o seu próprio vômito, porcos amantes de lama e lobos vorazes, além de cães, acautelai-vos dos cães, diz o apóstolo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Estes são alguns dos epítetos cabulosos reservados pelos autores do Novo Testamento para condenar aqueles que falsamente afirmam falar em nome de Deus, quando ele não falou com eles. E o que a Bíblia condena, nós temos que condenar, e fazê-lo com igual vigor e força, sem temer
ser chamado de radical, pouco amoroso ou até mesmo de anticristão. O espírito ecumênico desta nossa época se encolhe na covardia da denúncia do erro óbvio, mesmo quando as Escrituras autorizam isso explicitamente. O crescimento do movimento carismático no Brasil só tem agravado o problema, porque tem incentivado e proporcionado palco para todo tipo de pessoa fazer declaração extrabíblica ridícula. Muitas vezes essas declarações são antibíblicas, em nome do Espírito Santo. Mas você talvez me pergunta, os falsos profetas são mesmo uma ameaça real? Ou podemos ficar indiferentes a eles? Todo alerta da Escritura contra os falsos profetas aponta nesse sentido, meus irmãos. No Antigo Testamento temos as penalidades mais duras impostas a eles pela lei de Moisés. Bastaria uma única profecia imprecisa ou falsa, o falso profeta morreria. As críticas das narrativas históricas, como a consulta de Samuel a uma de Saul, a uma prognosticadora e suas consequências trágicas, também apontam para a seriedade que a Escritura trata com os falsos profetas. O enfrentamento audacioso dos profetas de Yahvé, o Deus verdadeiro, aos profetas de Baal e a outros tais, demonstrando a falência dos profetas falsos e a vitória dos profetas de Deus, também apontam para o perigo que esses profetas falsos têm para a igreja. No pós-exílio, os escritos de Esdras e Neemias, por exemplo, apelando às Escrituras e não ao misticismo cego e preguiçoso, também nos ensinam a importância das Escrituras. No Novo Testamento, igualmente, temos repetidas vezes alertas contra os perigos dos falsos profetas, que são chamados de lobos em pele de cordeiro, que eles se disfarçam de anjos de luz, a fim de fazer permear suas mentiras. Eles nunca negam abertamente a Cristo, ou se opõem ao Espírito Santo. Em vez disso, eles dizem que amam a Cristo, que são pentecostais, que amam o Espírito Santo, quando na verdade estão infiltrados na igreja de Cristo para deturpar a verdadeira obra de Cristo e do Espírito Santo. Falando sobre os fins dos tempos, o Senhor Jesus explicou: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24, 11 e 24. O apóstolo Paulo, da mesma forma, alertou aos anciãos de Éfeso: cuidem de vós mesmos e do rebanho. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Atos 20, versículo 28 a 30. Pedro também reconheceu que esses impostores fazem parte da igreja e falsamente professam terem sido redimidos por Cristo. Pois ele disse a seus leitores: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2, 1. Outras passagens poderiam ser acrescentadas, como 1 João 4 e Judas 4. Mas já deu para ficar claro, meus irmãos, que a Escritura diz que eles representam um gravíssimo perigo, uma ameaça para a saúde da igreja em todas as épocas. Mas se eles são tão perigosos, como detectá-los? Apesar de seus disfarces, quem confia na autoridade das Escrituras tem critérios claros para desmascará-los. Em primeiro lugar, a Escritura, em Deuteronômio 13, 1 a 5, diz que eles podem ser desmascarados porque os falsos profetas sempre ensinam falsa doutrina
e levam a igreja à heresia. O texto diz assim: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, olha aí, se acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vós. O Novo Testamento é persistente em ecoar a mesma advertência. Qualquer um que afirme falar em nome de Deus, enquanto simultaneamente leva as pessoas para longe da verdade da palavra de Deus, está explicitamente demonstrando que é um falso profeta. Mesmo que essa pessoa faça previsões precisas ou execute supostos milagres, deve ser ignorada, já que o próprio Satanás é capaz de realizar milagres falsificados. 2 Tessalonicenses 2:9. E a história está recheada de exemplos da influência devastadora desses falsos profetas. Montano foi um falso mestre no século II. Deu mais ênfase às profecias errantes de 2 mulheres do que às Escrituras. Ele e seus seguidores clamavam ter recebido uma revelação de Deus, de uma natureza que suplementaria aquela comunicada por Cristo e seus apóstolos. Aconteceu assim: ele ficou à mercê do Espírito e de repente entrou em arrebatamento compulsivo, como se estivesse possesso, num falso êxtase, e começou a falar e a proferir palavras estranhas, profetizando desde aquele momento contra o costume recebido pela tradição e por sucessão desde a igreja primitiva. Muitos deram crédito, mas a igreja se reuniu várias vezes, em vários lugares, e depois de examinar as doutrinas da igreja, declararam as doutrinas de Montano como profanas e as rechaçaram como heresia. Desta maneira, aquele grupo foi expulso e separado da igreja de Cristo. Maomé alegou ser um profeta que recebeu uma suposta revelação do anjo Gabriel. Ele tinha o hábito de retirar para orar no monte e meditar nos montes, perto de Meca. Os muçulmanos acreditam que em 610, quando tinha 40 anos, ao realizar um desses retiros espirituais numa das cavernas do Monte Hira, ele foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe ordenou que recitasse os versos enviados por Deus, e comunicou que Deus o havia escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Todo mundo sabe dos efeitos que o islamismo trouxe para a humanidade. Os falsos profetas são perigosos. Os mormons, no século XIX, Joseph Smith, ele fundou seu movimento baseado em afirmações fantásticas sobre visões de anjos e revelações extrabíblicas. Essas são apenas algumas ilustrações históricas de quanto dano os falsos profetas podem infligir àqueles que os seguem. É por isso, meus irmãos, que a gente não pode se calar. Você não sabe se está para surgir um novo Maomé? Você vai dar corda, vai dar púlpito para essa gente? Vai dar espaço na televisão? Você não sabe o estrago que pode ser isso para a humanidade, não é nem só para a igreja. Por isso que a igreja tem que ser séria e cortar o mal pela raiz. Em segundo lugar, então o primeiro teste é, se ele profetizou e aconteceu, e se cumpriu, milagre aconteceu, tudo bem. Você tem que olhar
se ele leva a igreja à heresia, a afastar-se de Deus. Em segundo lugar, qualquer profeta que vive em luxúria desenfreada e em irredutível pecado, mostra-se um falso profeta. O próprio Senhor Jesus explicou que os falsos profetas podem ser reconhecidos pelos seus frutos. Mateus 7, versículo 20. Segunda carta de Pedro e a carta de Judas expandem esse conceito, observando que os falsos profetas são escravizados por suas paixões, são cheios de orgulho, de ganância, de adultério, sensualidade, rebelião e corrupção. Eles são motivados pelo amor ao dinheiro, prejudicando suas almas eternas por causa da torpe ganância. Dado tempo, os falsos profetas inevitavelmente vão mostrar esse lado de luxúria desenfreada e pecado irredutível. É só esperar. Às vezes, uma previsão acertada não é prova nenhuma do dom de profecia, ou mesmo de uma autêntica conversão. Porque incrédulos podem fazer previsões acertadas. Jesus disse: muitos dirão naquele dia, no julgamento final: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, uma das formas de conhecer um falso profeta é se ele pratica o mal. Em 2 Reis, capítulo 5, nós temos o exemplo de Eliseu, um profeta verdadeiro, ao proclamar a cura de Naamã, ilustra este ponto. Sempre falsos profetas procuram lucro financeiro e se autopromovem com seus truques. As pessoas que o procuram sabem disso e já vão para seus shows levando o que eles querem. Naamã, o alto comandante da Síria e leproso, foi procurar o profeta levando uma carta do rei de Israel, com cavalos e carros e muita pompa. Ele levou também dinheiro, 350 quilos de prata. Só para se ter uma ideia, o terreno onde foi construída Samaria, a capital de Israel, na época, foi comprado por 70 quilos de prata. E Naamã levou 350 quilos de prata. Além disso, Naamã ficou muito bravo porque o profeta verdadeiro não aceitou os presentes. Não fez nenhum espetáculo cerimonial, como o passar a mão sobre o doente. Não saiu para recebê-lo e mandou apenas os seus subordinados falar com o alto comandante da Síria e, por fim, mandou que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão, que não era um rio tido como milagroso. Depois da cura, Naamã veio para oferecer o presente, mas Eliseu recusou. Quem o aceitou foi Geazi, o moço de Eliseu, que por sinal pegou lepra. Isso é um lembrete de quão perigoso é brincar com fogo estranho no assunto de profecia. Em terceiro lugar, como identificar um falso profeta? Se alguém que se declara profeta proclama uma suposta revelação de Deus, que acaba de demonstrar-se imprecisa ou falsa, deve ser rejeitado como porta-voz de Deus. A Bíblia não poderia ser mais clara em sua afirmação de que o profeta que fala equívocos em nome do Senhor é uma fraude. Deuteronômio 18, 20 a 22, o próprio Senhor Jesus disse aos israelitas: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome, falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não veio do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele.
Qualquer previsão imprecisa, feita com o pretexto de proclamar a revelação de Deus, constitui um pecado grave, uma prova clara de que aquele profeta é uma fraude, e no Antigo Testamento mereceria a pena de morte. Quero agora gastar mais tempo, então, sobre as previsões imprecisas, que são essas que nós vimos no início da palestra, que é o mais comum hoje em dia. O que a Bíblia condena como crime capital, o movimento carismático preza como um dom espiritual. Na verdade, as falácias, as fraquezas e as falsidades diretas que caracterizam as profecias contemporâneas são tão flagrantes e bem documentadas que os teólogos carismáticos nem sequer tentam negá-las, eles nem negam que essas profecias são falhas. Bill Hamon, um dos falsos profetas americanos, ele diz o seguinte: esse tal profeta carismático, ele diz o seguinte, não, o Bill Hamon, né, que é o profeta carismático, diz diretamente o seguinte: nós não devemos ser rápidos para chamar alguém de falso profeta, simplesmente porque alguma coisa que ele disse foi imprecisa. Errar na profecia algumas vezes não faz dele um falso profeta. Nenhum profeta mortal é infalível, todos são passíveis de cometer erros. Jack Deere concorda, o outro falso profeta, argumentando que mesmo que um profeta errasse seriamente e que sua profecia tivesse efeitos destrutivos imediatos na vida das pessoas, isso não faria dele um falso profeta. Mas isso, meus irmãos, não é o que as Escrituras ensinam. Os profetas são julgados não são julgados pelo número de detalhes que acertam, mas por quantos eles erram. Aqueles que proferem palavras diretas e reveladoras de Deus devem fazê-lo sem erros. Caso contrário, provam ser mentirosos, porque Deus não mente. Como é que uma pessoa vai falar que o Espírito Santo falou se um azinho está errado? Talvez a mais estranha admissão de erro profético moderno tenha ocorrido durante um longo intercâmbio entre os autoproclamados profetas Mike e Bickle e Bob Jones, duas das figuras mais conhecidas associadas ao movimento de profetas do Kansas. Ao discutirem o tema de visões e revelações, o Bickle pediu que Jones falasse sobre as inúmeras vezes que suas profecias falharam. E aqui nós temos, eu vou colocar um pedaço dessa conversa. Ele pede assim: diga-lhes sobre os erros em sua vida. Um profeta pedindo para o outro, né? A quantidade de erros que você cometeu e a quantidade de acertos, porque eu quero que as pessoas entendam um pouco sobre isso. Aí o Bob Jones responde: bem, eu cometi uma quantidade muito grande de erros na minha vida. Lembro-me de uma vez que me enchi de orgulho. Toda vez que me enchia de orgulho, rapaz, papai, referência a Deus, com certeza sabia muito bem estourar esta minha bolha. Enchi-me de orgulho e pedi a uma igreja que fizesse 3 dias de jejum e disse-lhes que certas coisas iam acontecer. E eles fizeram um período de 3 dias de jejum. Foi terrível. E depois de 3 dias de jejum, foi horrível. O Espírito sequer apareceu naquela noite. Então, aconteceram erros, uma série de erros. Centenas deles. Não é nós que estamos falando, eles mesmos estão admitindo. Esses comentários ilustram 2 pontos, que são os principais problemas da profecia moderna. Primeiro, a profecia moderna é cheia de erros e imprecisões. E em segundo, a profecia moderna abunda em um nível de loucura sacrílega que certamente não encontra respaldo nem fonte nas Escrituras. Menos de 3 anos após essa conversa, Bob Jones foi afastado do ministério. E adivinha por quê? Ele usava suas profecias como meio de ganhar confiança das mulheres que queria abusar sexualmente.
Os pecados pelos quais ele foi removido do ministério incluem usar seus dons para manipular as pessoas para seus desejos pessoais, má conduta sexual, rebelar-se contra a autoridade pastoral, caluniar líderes e promover a amargura no interior do corpo de Cristo. Agora, vocês acham que ele perdeu o ministério por causa disso? Rapidamente foi recuperado e está aí profetizando normalmente como profeta de Deus. Profecia falível e palavra infalível. Ilustrações adicionais de falsidades notórias e blasfêmias grotescas nas profecias carismáticas não são difíceis de encontrar. Ben-Hinn, já conhecido aqui no Brasil, atualmente ele é o mentor do apóstolo Agenor Duque. Ele fez uma série de célebres declarações proféticas em dezembro de 1989, mas nenhuma delas se tornou realidade. Ele confiantemente disse à sua igreja, no Centro Cristão de Orlando, que Deus lhe havia revelado que Fidel Castro morreria em algum momento na década de 90, que o casamento gay nos Estados Unidos seria destruído pelo fogo antes de 1995 e que um grande terremoto poderia causar estragos na costa leste antes do ano 2000. Ele errou em todas essas profecias. Mas vocês acham que Ben-Hinn passou a ser considerado um falso profeta? Não. Continua com todo vapor, inclusive na televisão brasileira, ele aparece constantemente. Aqui no Brasil, Valnice Milhomes, uma apóstola até bem conhecida, profetizou que Cristo voltaria em um sábado do ano de 2007. Até mesmo, irmãos, um evento tão especial como a volta de Cristo para o povo de Deus é deturpado e manipulado. Esse povo não tem vergonha de abusar da crença e da esperança das pessoas. Profecias não cumpridas nesses movimentos são muitas. Mas apesar disso, multidões e multidões seguem esses falsos profetas. Por que continua? Por causa do desprezo pelas Escrituras. O movimento carismático ou pentecostal no Brasil tem pouco mais de 100 anos, mas sua influência é enorme. É marcado por constantes fraudes religiosas dirigidas por ministros falsificados. A verdadeira interpretação da Bíblia, a sã doutrina e a teologia histórica, nada devem a este movimento. A menos que o influxo de erros e falsidades possa ser considerado uma contribuição para a igreja evangélica. No lugar de reforçar o interesse e a devoção das pessoas pelas Escrituras, o principal legado desse movimento tem sido um interesse sem precedentes na revelação fora da Bíblia. Milhares, influenciados pela doutrina carismática, são convencidos de que Deus fala ainda hoje diretamente com eles o tempo todo. E se Deus fala diretamente a eles, por que eles vão gastar tempo estudando as Escrituras? A noção de que Deus está constantemente enviando mensagens fora da Bíblia e novas revelações para os cristãos hoje é praticamente a condição sine qua non da crença carismática. Eles pensam nisso o tempo todo. Carismáticos, portanto, defendem ferozmente todos os tipos de profecias particulares, mesmo que seja inegável que essas supostas revelações do alto sejam muitas vezes, pode-se dizer normalmente, errôneas, ilusórias e até mesmo perigosas. Deus está falando fora da Bíblia? É a pergunta que a gente deve fazer agora. Conhecido Wayne Grudem, um teólogo continuacionista, fez uma tese de doutorado que defendeu a ideia de que Deus envia regularmente aos cristãos mensagens proféticas, trazendo pensamentos espontâneos à mente. Impressões fortes devem ser relatadas como profecias, diz Wayne Grudem, embora admita que essas palavras proféticas podem frequentemente conter erros. Grudem continua: há testemunhos quase uniformes de todos os setores do movimento carismático
de que a profecia é imperfeita e impura e conterá elementos que não devem ser obedecidos ou confiáveis. Meus irmãos, mas então, como é que eles então não dizem um jeito da gente descobrir se a profecia é confiável? Se eles mesmos estão admitindo que a profecia está cheia de erro, eles simplesmente não dão essa regra para nós. Gruden se esforça para encontrar uma resposta. Ele diz, a revelação parece ser algo do Espírito. Então, como é que você vai saber se é revelação de Deus? Primeiro ponto, se parece ser algo do Espírito. Segunda coisa, parece ser semelhante a outras experiências do Espírito Santo que a pessoa tenha conhecido anteriormente na adoração. Mas e se as outras experiências que ela conheceu também são falsas? Ele está comparando experiência com experiência. E ele continua, além disso é difícil especificar muito mais, exceto para dizer que com o tempo uma congregação provavelmente se tornaria mais hábil para avaliar as profecias e se tornaria mais apta a reconhecer uma verdadeira revelação do Espírito e distingui-la dos próprios pensamentos. Em outros lugares, Gruden comparou a avaliação da profecia moderna a um jogo de beisebol. Você nomeia algo de acordo com o que vê. Eu tenho que usar uma analogia americana. Assemelha-se a um árbitro classificando bolas e batidas, enquanto o arremessador lança a bola do outro lado da placa. Em outras palavras, dentro dos círculos carismáticos não há critérios objetivos para diferenciar palavras proféticas das imaginárias. Mas por que então, apesar disso, as pessoas querem buscar revelação fora da Escritura? Se a Escritura é confiável e as revelações não são confiáveis nem pelos profetas deles. Certamente não é porque buscar revelação fora da Escritura é um meio confiável de descobrir a verdade. A taxa de erro é surpreendente. Em Caos Carismático, John MacArthur citou uma conversa com dois dos principais líderes dos profetas do Kansas, lá nos Estados Unidos, e eles ficaram muito satisfeitos porque acreditavam que 2/3 das suas profecias eram precisos. Um deles disse, bem, isso é o melhor que tivemos até agora, você sabe. Esse é o nível mais alto que já tivemos. Para mim, as pessoas vão atrás ainda de falsas profecias, porque elas não acham as Escrituras suficientes. Sarah Young escreveu um livro devocional chamado O Chamado de Jesus, um best-seller americano, que ela diz ter recebido diretamente de Cristo. Todo o livro é escrito na voz de Cristo, como se Cristo estivesse dizendo. Sabe o que ela diz? Ela diz assim, eu sabia que Deus se comunicava comigo através da Bíblia, mas eu ansiava por mais. Cada vez mais eu queria ouvir o que Deus tinha a dizer, a mim pessoalmente, em um determinado dia. Quer dizer, a pessoa não se contenta com as Escrituras. Buscar novas revelações também é um retorno à superstição do paganismo. Esses rituais macabros, essas coisas esquisitas que acontecem nesse meio, é um retorno ao paganismo, à superstição medieval, ao mesmo tempo que foge das Escrituras. A nossa confissão de fé de Westminster, diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. Às Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Portanto, as Escrituras são claras para corrigir para tudo que nós precisamos nessa vida. Não precisamos correr atrás de novas revelações. Paulo, em 2 Timóteo 3,15, diz que desde a criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé
em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e aí ele vai. Se fosse hoje, o apóstolo Paulo ia falar assim para o seu jovem: olha, desde jovem você sabe as profecias do Benihim, do Valdomiro, não é? Do Edir Macedo, do Malafaia, da Valnice Milhomes. Mas Paulo não. Paulo diz: desde criança você conhece as sagradas letras. Essa passagem faz duas afirmações muito importantes. Em primeiro lugar, ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Salmo 119, 160 diz que a verdade é a essência da palavra de Deus. Em segundo lugar, ela diz que a Escritura toda é completamente suficiente, capazes de torná-lo sábio para a salvação e capazes de torná-lo apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, se isso é verdade, irmãos, por que nós vamos correr atrás de outras coisas? Para mim, isso é verdade. Deus não está a falar diretamente com os seres humanos. O Espírito Santo foi enviado como Paráclito por Jesus Cristo para nos fazer lembrar todas as coisas que Jesus Cristo disse quando esteve aqui na terra. Martin Lloyd Jones, ele diz num dos seus escritos: uma vez que estes documentos do Novo Testamento foram escritos, o ofício de profeta não era mais necessário. A resposta para tudo isso é que a necessidade de profetas termina uma vez que temos o cânon do Novo Testamento. Não precisamos mais de revelações diretas da verdade. Ela está na Bíblia. Nunca devemos separar o Espírito e a palavra. O Espírito nos fala através da palavra. Por isso devemos sempre duvidar e pesquisar qualquer suposta revelação que não seja inteiramente coerente com a palavra de Deus. Aí, o movimento dos apóstolos modernos diz que, na verdade, nós temos dois tipos de profetas no Novo Testamento. E eu quero então perguntar sobre isso. Há dois tipos de profetas? Um que é infalível, simbolizado pelos apóstolos, que seriam o equivalente ao profetismo do Antigo Testamento, e o outro seria o grupo dos profetas congregacionais, tipo Ágabo e outros que profetizavam na igreja primitiva. Será que isso é verdade? Os carismáticos afirmam então que, enquanto os apóstolos eram infalíveis, os outros profetas são do nível deles, não é? São falíveis, né? Os profetas congregacionais. Às vezes eles dizem, eles cometeram erros em suas descrições da revelação divina, assim eles não eram obrigados a cumprir o mesmo padrão dos profetas do Antigo Testamento. Seguindo essa linha de lógica, os carismáticos insistem que as profecias modernas não têm de seguir um padrão de 100% de precisão. A noção de profetas falíveis no Novo Testamento e porta-vozes de Deus que relataram a revelação divina de forma errônea e corrupta se ajusta ao cenário atual. Mas é um erro terrível de avaliação dos profetas congregacionais do Novo Testamento. Na verdade, a Bíblia denuncia esses falsos profetas, todos os falsos profetas que erram. Todas as profecias falíveis são denunciadas nas Escrituras. E se esses profetas que falaram na igreja primitiva, como em nome do Espírito Santo, tivessem errado, eles também seriam falsos profetas. Os profetas do AT e do NT, então uma rápida avaliação. Os carismáticos podem até alegar que eles eram diferentes dos profetas do Antigo Testamento, mas tal afirmação é destituída de autoridade, porque não há exemplo de profecias falíveis no Novo Testamento. Assim como os profetas do Antigo Testamento, os do Novo Testamento acertaram nas suas previsões.
Existe um texto que eles citam de Romanos capítulo 12, 6, que diz sobre a proporção da fé. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Em algumas traduções, há um pronome aí dizendo na proporção da sua fé. Então, carismáticos usam esse versículo para argumentar que a exatidão da profecia depende da fé de uma pessoa. No entanto, isso não é bem assim. Paulo está instruindo seus leitores dizendo que as pessoas com dom de profecia devem profetizar de acordo com a fé. O que é a fé no Novo Testamento? O conjunto previamente revelado de verdades bíblicas, Judas 3-4. O sentido é que tudo o que é proclamado deve estar em perfeita harmonia com a verdadeira fé, sendo coerente com as revelações bíblicas. Ágabo, o profeta que é citado por vários deles para dizer que é falível. Provavelmente o argumento mais comum para a profecia falível no meio desses carismáticos é a profecia de Ágabo, registrada em Atos 21, 10-11, em que ele previu que Paulo chegaria a Jerusalém, seria amarrado pelos judeus e entregue aos romanos. Wayne Grudem diz que Ágabo foi impreciso, apesar de acertar no geral, ele foi impreciso nos detalhes e teriam posto então em dúvida a validade de qualquer profeta do Novo Testamento. Em outra parte, Grudem vai ainda mais longe, afirmando que isso constitui uma profecia cujos dois elementos, ser amarrado e ser entregue pelos judeus, são explicitamente falsificados pela narrativa posterior. Assim, de acordo com Grudem, Ágabo é o exemplo de profeta falível no Novo Testamento. Mas vamos lá, dar uma olhada nos detalhes. Um exame atento ao texto demonstra exatamente o contrário. Que os judeus amarraram Paulo, como Ágabo previu em Atos 21:11, está implícito no fato de que agarraram-no, versículo 30. E deram uma surra nele, versículo 32. Em Atos 26:21, quando testemunhou perante Agripa, Paulo reiterou o fato de que os judeus o prenderam e tentaram matá-lo. Ao capturar Paulo e amarrá-lo para fora do templo, os violentos inimigos de Paulo tiveram que, os soldados tiveram que conter a sua vítima involuntária com o que estava disponível de imediato a eles, usando o próprio cinto de Paulo para amarrá-lo, de modo que ele não pudesse escapar. Visto que Ágabo já tinha fornecido esse detalhe no versículo 10, Lucas não considerou necessário repeti-lo do versículo 30. Por isso que Wayne Grudem diz que a profecia é imprecisa. Quando os soldados romanos entraram em cena, no versículo 33, prenderam oficialmente Paulo, removendo-o de sua contenção temporária e prendendo-o com correntes. Tudo confere perfeitamente com o que Ágabo disse que aconteceria. Que os judeus entregaram Paulo aos soldados romanos também está implícito em Atos 21. No versículo 32, Paulo estava sendo agredido pela multidão enfurecida quando o grupo de soldados chegou. Então, ao ver as autoridades romanas, os judeus pararam de bater em Paulo e permitiram que os soldados o prendessem sem mais incidentes. Versículo 31. Eu não sei por que, então, que Wayne Grudem, um conceituado teólogo, vai dizer que é um exemplo de profecia falível no Novo Testamento, quando na verdade não é. Talvez o mais importante de tudo seja o fato de que quando Ágabo profetizou, ele citou o Espírito Santo. Ele disse, assim diz o Espírito Santo. Forma clássica do profetismo no Antigo Testamento. Claramente, Ágabo não é exemplo de profeta falível, e esse seria o único exemplo que os profetas modernos dizem de profecia falível para justificar as suas loucuras nos dias atuais. Um outro texto, 1 Tessalonicenses 5, 20-22, fala sobre não desprezar as profecias. Então eles dizem,
Se a Bíblia diz para não tratar com desprezo as profecias, mas pôr à prova todas as coisas e ficar com o que é bom, então eles dizem, é porque a Bíblia permite, então, profecias de todos os tipos, e é por isso que você tem que, no culto, testar as profecias. Mas essa é uma compreensão, não é uma compreensão adequada do texto. O respeito pela supremacia da revelação de Deus era o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando advertiu os tessalonicenses. É que na igreja primitiva havia muitos falsos profetas e era necessário ter cuidado para conhecê-los. Não é que o Novo Testamento está incentivando ou permitindo que haja falso profeta ao dizer que nós temos que discernir qual é profecia verdadeira e qual é falsa. Assim como as profecias do Antigo Testamento, Paulo aqui em Tessalonicenses está dizendo que nós devemos testar as profecias. Mesmo que Moisés orientou em Deuteronômio, Paulo está orientando aqui. Nós precisamos, irmãos, ser crentes mais nobres, como os de Bereia, os bereanos. Testar e não desprezar as profecias. Mesmo sendo apóstolos, Paulo encorajou as pessoas a testarem o seu ensino por esses mesmos critérios. Em Gálatas, ele disse, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Os bereanos não aceitaram automaticamente o ensino de Paulo, mas testaram suas palavras, confrontando-as com as revelações do Antigo Testamento. O livro de Atos, então, diz que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Com certeza, foi este incidente que levou Paulo a falar isso à igreja lá. A presença de falsos profetas na igreja do primeiro século é um fato claro, e é por isso que tinha que fazer o teste. Então, Paulo manda testar e não desprezar. Não testar é um jeito de desprezar a verdadeira profecia, pois a equipara com o lixo das revelações mentirosas. Seria a mesma coisa de você colocar feijão podre na mesa para servir com picanha assada. Não é desprezar a picanha assada? Então, testar a profecia é o jeito de valorizar. Não testar é que é desprezar. Então, eu volto o ônus para os carismáticos. Eles é que estão desprezando as profecias e não os cessacionistas. Os continuacionistas é que desprezam, porque tratam todas as profecias do mesmo jeito. A proclamação profética hoje, embora o dom revelador da profecia tenha cessado, a proclamação da palavra profética continua ainda hoje. Quando pregadores expõem as Escrituras e exortam as pessoas a obedecê-la, os pregadores estão proclamando a revelação profética. Cada sermão, cada mensagem, cada aplicação feita por pastores contemporâneos e professores devem ser examinados com cuidado através da lente das Escrituras. Se alguém afirma falar em nome de Deus, mas a sua mensagem não está de acordo com a palavra de Deus, demonstra ser uma fraude. Este é o momento do teste, então. Essa brincadeira de profecias falíveis é um jogo perigoso. John MacArthur pergunta, então, se a profecia carismática moderna não é uma prática bíblica, o que ela é, então? Ele cita um ex-profeta carismático, Fred Voss, e dá uma resposta esclarecedora. Ele diz, notei que a grande maioria das profecias feitas por esses profetas eram muito semelhantes entre si, na medida em que sempre previam vagamente grandes bênçãos e futuras oportunidades de fortuna e sucesso. Então, é claro, quando outra profecia positiva se cumpria,
era vista como uma confirmação de uma anterior que algum dia se cumpria. Às vezes, uma profecia vinha acompanhada de algumas informações do passado ou do presente sobre a pessoa, tais como: há alguém em sua família lutando contra o álcool, contra drogas? Ou você gosta de música? Uau! Quais são as chances de isso ser verdade? Um estudo cuidadoso das Escrituras, confrontando a profecia com a palavra de Deus, combinado com perguntas ao pastor, revela tudo o que aquela profecia realmente é: uma falsificação. A maioria dos profetas carismáticos não é diferente de um espetáculo de médiuns e quiromantes. Mas em alguns casos, pode estar presente também uma origem mais obscura. Esse ex-falso profeta do movimento carismático comparou as profecias carismáticas com as previsões feitas pelos profetas satânicos da nova era. Antes do 11 de setembro, alguns profetas da nova era profetizaram o 11 de setembro. Por que será que eles acertaram? Não porque Satanás conheça o futuro, mas porque, segundo a investigação da polícia americana, o atentado de 11 de setembro não era segredo para todo mundo. Várias pessoas planejaram aquilo durante anos. Por outro lado, a verdadeira profecia não vem aos homens dessa forma, nem por intuição psíquica, nem por estudo de alguma coisa, mas na Escritura nós sabemos que Deus falava diretamente às pessoas e isso não acontece mais. Dessa forma, meus irmãos, profecia moderna é uma porta aberta para Satanás na igreja. É uma desonra cínica à palavra de Deus e ao Espírito Santo e à função profética das Escrituras. É um abuso contra a verdade, é negar a supremacia das Escrituras. E eu quero terminar com um texto de Jeremias, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. Não é assim, meus irmãos? Centenas de pessoas que passaram o dia ou a semana zombando dos bons costumes, zombando da santidade, zombando de Deus, agora recebem profetadas de paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja, pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra, pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha?
Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Amém.